Juliana, boa tarde. Então, gente, antes da gente começar a falar sobre caso de uso, que é o nosso tema, né? Eu vou apresentar um pouquinho a Fato. A Fato é uma empresa que tem 20 anos de história já. É uma empresa focada em métrica de software, APF, Cosmic, Snap. Se precisar de uma métrica, a gente faz uma métrica também de acordo com a necessidade do cliente. Também uma empresa que presta consultoria na parte de metodologia, métrica, acho que é mais ou menos isso, quantificação, estimativa de software, isso aí são as nossas áreas de atuação. Além disso, a gente promove cursos, tanto de engenharia de requisitos, quanto dessas métricas que eu já citei anteriormente, né, tanto em plataforma EAD, quanto em uma visão presencial também, de acordo com a necessidade de empresa, ou em turmas abertas que a gente promove Brasil afora. Certo? Falando um pouco de mim, meu nome é Leonardo, eu tenho mais ou menos pouco mais de 20 anos de experiência na área de análise de sistemas, milito nessa área de requisitos há pelo menos 10 anos, já fui analista de negócios de alguns projetos, analista de requisitos, consultor hoje em dia nessa parte de documentação, de software e documentação de projetos. E hoje eu estou aqui para a gente poder bater um papo sobre caso de uso. Antes da gente entrar no assunto, eu recomendo que vocês, no caso, utilizem uma conexão de banda larga. Se necessário, tenha na parte superior da tela uma questão de idioma, que vocês podem colocar no idioma português. Esse evento vai ter aproximadamente 45 minutos, assim eu espero, e mais ou menos uns 15 minutos para poder responder quaisquer dúvidas que, porventura, vocês tenham. Certo? Para fazer a sua pergunta, a gente tem o chat aqui do lado, onde o Caio, boa tarde, Caio, acabou de se manifestar, desejando boa tarde. A gente continua na apresentação e no final da apresentação eu tento responder a todos vocês. Para quem possui uma certificação PMP, esse evento vale um PDU, e para conseguir esse PDU é só entrar em contato conosco aqui na Fato que a gente emite o certificado. E vai ser publicada posteriormente essa apresentação no YouTube também, para que quem tenha que sair de repente no meio, ou quem queira indicar para os seus amigos para verem, ela vai estar publicada no YouTube a partir de amanhã, ou depois de amanhã, dependendo de como vai estar o ambiente aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá. Os nossos objetivos hoje falar do que é o caso de uso, né? Entender os seus estigmas, entender o problema, fazer um comparativo rápido sobre caso de uso e história de usuário, entender o nível de granularidade, o qual um caso de uso deve ser construído, explicar o que é o caso de uso, os elementos de um modelo de caso de uso, a especificação, o diagrama e por aí vai. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quais são os estigmas do caso de uso. Hoje, quando você pergunta, você vai ter que escrever um caso de uso, as pessoas, geralmente, elas já, de cara, pensam em por que eu vou escrever um caso de uso se uma história de usuário seria muito mais fácil de escrever. A gente percebe, né, dentro dessas consultorias que a gente faz e os estigmas que a gente vê dos casos de uso, por que o caso de uso está sendo abandonado dentro dos modelos empresariais? Primeiro, por conta de uma mudança de cultura no que se refere a documentar, independente do quanto. Essa cultura ela vem final dos anos 90, início dos anos 2000, onde a política das empresas era reter muito conhecimento e documentar independente do quanto. Vamos documentar e vamos reter esse documento. A gente percebe hoje que há uma mudança nessa cultura de retenção de conhecimento, onde a agilidade na entrega é muito mais valorizada pela empresa do que a retenção do próprio conhecimento. Um outro problema que a gente percebe na questão do caso de uso é que a documentação feita através de caso de uso ela fica defasada a partir da primeira manutenção do produto.
você entrega o projeto está inteiro, está redondo, está todo documentado, e quando ele parte para a sustentação, essa documentação não é mantida, né? Então, na primeira manutenção ela está ok, mas na segunda manutenção, aquele caso de uso já está defasado e não atende mais, de repente, a necessidade que se espera dele. Um outro problema que a gente vê com relação, que as pessoas falam, né, de caso de uso, é o tempo gasto na elaboração dos casos de uso versus o valor agregado ao produto. Quanto esse caso de uso vai me agregar ao produto em detrimento ao tempo que eu vou gastar para poder elaborar ele. A burocracia, fazer o caso de uso apenas por fazer o caso de uso. E um outro problema que a gente tem é a gente possui artefatos viciados, casos de uso viciados. A gente analisa aqui casos de uso das mais diversas empresas e você percebe uma estrutura que é Ctrl-C, Ctrl-V, copy-paste. E isso não é legal também. Você acaba perdendo um pouco de informação, na verdade, que seria importante na validação e na verificação de um caso de uso. Todos esses argumentos que eu falei são válidos. Eu acho que todo mundo que reclama de caso de uso, utilizando um desses argumentos, eles estão cobertos de razão. Mas vamos tentar voltar um pouco no tempo, antes da gente falar efetivamente de caso de uso, vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem da coisa, né? O porquê do caso de uso, por que as coisas acontecem dessa forma. Se a gente pegar antes do início de uma construção, de um incremento de programa, a gente precisa de duas coisas, basicamente. Primeiro, entender a necessidade do cliente, saber o que esse cliente realmente precisa, qual é a oportunidade que ele deseja alcançar, ou qual a necessidade que ele deseja contornar ou consertar, né? O problema dele. O problema e essa oportunidade. E para isso, feito isso, a gente tem que determinar, no mínimo, duas coisas. O escopo da solução, mesmo que o momento preliminar, e descrever o comportamento de cada item desse escopo. Nesse momento, a gente vai organizar as features e os enablers desse backlog da solução como apenas um horizonte ainda de requisitos que a gente tem que alcançar para poder resolver esse problema ou alcançar essa oportunidade, essa necessidade do cliente. E aí, a pergunta que é a pergunta de 1 milhão, né? Qual é a melhor abordagem para a gente descrever essa linha mestra? E a resposta é: depende. Depende, mas, depende de quê? Depende da complexidade do que você está querendo detalhar. Porque o caso de uso, ele é muito interessante quando a funcionalidade possui uma alta complexidade, quando o protótipo, só o protótipo não é o suficiente. Está sem som para todo mundo ou só para o Leonardo? Para o meu xará? Léo, vê se não tem algum problema aí. Desculpa a intimidade, mas Leonardo pode chamar qualquer Leonardo de Léo. Vê se não tem se sua caixa de som não está desativada, alguma coisa assim. Beleza? Eu vou seguir aqui. Qualquer coisa você avisa. Então, os casos de uso, quando você tem uma funcionalidade com alta complexidade, onde o protótipo não é o suficiente para o desenvolvimento, você tem muitas regras de negócio, muitos fluxos alternativos envolvidos nessa funcionalidade, nesse processo. O que acontece? O caso de uso ele é benéfico, porque você vai perder muito tempo tentando explicar uma história de usuário para o seu desenvolvedor, que esse tempo, de repente, não é tão viável, ou você não tem esse tempo para poder perder com ele analisando o protótipo. Então, sai mais barato, entre aspas, né? Você fazer um caso de uso um pouco mais detalhado para que o seu desenvolvedor, a sua área de desenvolvimento, consiga entender isso de uma maneira um pouco mais natural. Enquanto isso, se a gente pegar as histórias de usuário, funcionalidade de baixa complexidade, o protótipo é o suficiente,
poucas regras de negócio envolvidas. Então, isso aí leva você a escrever uma história de usuário. Ah, não, isso aqui é tranquilo, vamos fazer isso através de uma história de usuário. E aí a gente vê, né, o que é muito e o que é pouco. Muitas regras, poucas regras. Como mensurar esse muitas regras, poucas regras? Depende também. Depende de quê? Depende da maturidade da sua equipe, depende da maturidade do seu desenvolvimento, depende do qual conhecimento da sua equipe sobre o negócio que você está desenvolvendo, né? E essa avaliação, ela tem que ser feita caso a caso. Uma resposta, se você entender que a sua equipe não possui maturidade suficiente para entender uma história de usuário no seu contexto geral da coisa, no seu contexto como um todo, talvez seja melhor você optar pelo desenvolvimento de um caso de uso, né? Então, a resposta dessas perguntas é que vão te direcionar para onde você deve ir com a sua especificação, certo? Eu vou tentar... depende da maturidade ou de quem está coordenando. Depende da maturidade da equipe e não de quem está coordenando. Porque quem vai utilizar esse artefato, Ian, é a equipe. O coordenador ele pode entender aquilo, mas ele pode não estar disponível o tempo todo para tirar dúvida. Então, essas dúvidas elas têm que ser supridas, têm que ser suprimidas pela própria equipe. Então, se a minha equipe, eu tenho uma equipe de desenvolvedores júnior que não conhecem do negócio do cara, do nosso cliente. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma especificação um pouco mais detalhada para ele. Não adianta eu chegar com uma história de usuário para ele, que ele vai ter uma série de dúvidas, que ele vai ter que sentar do meu lado, e aí o molho vai sair mais caro que o peixe. Entendeu? Por isso que a gente tenta ver a sua equipe, a maturidade do seu desenvolvimento. Eu já tenho um sistema ou um produto já rodando, então uma manutenção, alguma coisa assim do gênero, pode ser feita de uma maneira mais simples, né? E o conhecimento da equipe sobre o negócio. Eu concordo que tem muito desenvolvedor que não gosta de ler. Eu concordo com isso. Eu, enquanto desenvolvedor, eu não gostava também. Só que, quando você vai batendo o teste, você vai perceber se ele leu ou não. Não, claro, a avaliação é feita pelo coordenador, para saber qual o nível de detalhamento. Mas a pergunta é feita para a sua equipe, né? Olhando para a sua equipe, você, coordenador, você vira e fala assim, qual é a maturidade da minha equipe? Qual a maturidade do meu desenvolvimento? E isso que o coordenador que vai determinar, sim, o nível de documentação que esse projeto deve ter. E aí a gente falando de granularidade de requisito, né? Mas aí é um problema caso a caso, né? Não tem como a gente prever isso. A gente está falando de uma maneira geral. Cada equipe se comporta de uma maneira, né? E aí a gente traçando para a granularidade dos requisitos, ainda em nível de requisito, nós possuímos 3 níveis de granularidade quando a gente faz um documento de visão ou uma especificação de requisitos. A gente tem o nível agregador. Esse nível agregador, ele possui o foco mais voltado para o processo do negócio em alto nível. Ele é geralmente um conjunto de tarefa que algum requisito tem que resolver. Ele é o primeiro nível de requisito que a gente consegue extrair da fase de elicitação. A partir desse nível agregador, a gente consegue ir decompondo esses requisitos, né, para que esses requisitos venham para o nível de usuário, e esse nível de usuário ele já prega uma atividade com início, meio e fim em um momento, e é o nível ideal para a especificação, tanto de caso de requisito como de história de usuário nesse caso. Misturei tudo agora. Tanto quanto caso de uso, quanto história de usuário nesse caso. Né? Então,
todos os nossos casos de uso, eles devem partir desse nível Opa, fiz besteira aqui, voltei. Desse nível de granularidade, que é esse nível do usuário. E, ao detalhar esse requisito no nível de usuário, a gente consegue chegar nos requisitos do nível de subfunção, que são as regras de negócio, são os passos que o sistema deve percorrer. Então, são esses 3 níveis de granularidade que a gente percebe. Tá? E o nosso nível principal, o nível onde a gente espera alcançar, é esse nível do usuário. E aí agora, entrando já no nosso assunto, no nosso tema, né? Após esse prefácio aí, e o que é o caso de uso? O caso de uso, ele descreve o comportamento do software ao interagir com seus atores. Né? Por exemplo, um software de um autoatendimento, um caixa eletrônico, né, que vai interagir com o seu correntista. Os atores buscam alcançar os objetivos, por exemplo, efetuar um saque em conta corrente, consultar um extrato, fazer uma transferência. E a gente tem um conjunto de cenários que vão explicar ou especificar o que cada um dessas atividades ou dessas funcionalidades fazem. Por exemplo, eu não tenho saldo suficiente na conta, a conta está bloqueada. E, principalmente, o cenário que dá tudo certo. Então, o caso de uso, ele vai explicar determinada funcionalidade por meio de um conjunto de cenários que vão dizer o que está certo, no caso, o meu fluxo principal, e o que pode dar errado, no caso, os meus fluxos alternativos, né? Ele diz o que o sistema deve fazer e para quem o sistema deve fazer. Quem é o cara que vai interagir com esse sistema. E um erro muito comum que a gente vê analisando a documentação, as documentações aqui de projetos, é que um caso de uso ele não deve descrever como uma determinada funcionalidade deve ser implementada. E a gente percebe em casos de uso de grandes empresas, inclusive, esse tipo de problema, esse tipo de erro. E esse tipo de informação torna a leitura do caso de uso uma leitura muito mais maçante. Por quê? Porque você tem informações ali que não servem para absolutamente nada no que se refere ao gestor do seu projeto. Um caso de uso, ele não atende simplesmente a quem vai desenvolver. Um caso de uso, ele tem que atender tanto a quem vai desenvolver, quanto a quem está solicitando. A pessoa que solicita deve ser capaz de ler um caso de uso e poder validar esse caso de uso, entendendo se todas as suas necessidades estão sendo tratadas dentro daquela especificação. E aí, a gente falando dos elementos do caso de uso, a gente tem os diagramas de caso de uso, né? A descrição dos seus atores e a especificação propriamente dita. Começando a falar de diagrama de caso de uso, o diagrama de caso de uso ele representa graficamente a relação entre os atores e os casos de uso propriamente ditos. Ela deve permitir que o cliente entenda e valide a solução proposta através desse diagrama. E conforme o tamanho desse diagrama e complexidade da solução, a gente consegue quebrar esse diagrama em várias visões distintas para poder exatamente facilitar o nosso usuário de verificar o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, esse diagrama aqui, vamos supor, né? Esse diagrama, ele representaria o sistema como um todo, tá?
A gente pode ter uma visão que representa o sistema apenas na perspectiva de um ator especial. Eu quero saber como o paciente se relaciona com o meu sistema. E aí eu posso ter um diagrama de caso de uso, onde apenas as funcionalidades as quais o paciente tem envolvimento, tem ação, vão ser exibidas. Ou até mesmo numa perspectiva de iteração ou de sprint. Olha, nessa sprint, nós vamos entregar tais casos de uso. Então, você consegue, com o diagrama de caso de uso, ter uma facilidade de demonstrar o seu sistema, a quem o seu sistema atende, o que eu vou entregar em determinado sprint ou determinada iteração. Então, isso, na mão do gestor, na hora de uma validação, isso facilita muito a comunicação, inclusive, com o gestor, podendo levar ele a repriorizar alguma coisa ou solicitar alguma alteração dentro de uma entrega. E aí, ainda falando do diagrama, nós temos 8 diagramas-chave que compõem, 8 elementos que compõem um diagrama de caso de uso. O próprio caso de uso, que são as dentro do retângulo, né? Os nossos atores, que são esses bonequinhos, palitos, que se relacionam com essas elipses, né? Elas são as pessoas, podem ser sistemas que vão interagir com o nosso sistema de uma maneira mais geral. E aí, dentro desses atores, nós temos duas visões. O ator ativo. O ator ativo é o cara que inicia alguma ação, ele está interagindo com o sistema, ele está provocando o sistema para alguma resposta, certo? E o ator passivo, que esse cara, na verdade, ele é acionado pelo sistema. Por exemplo, no ator... eu esqueci de falar. No ator ativo, a seta aponta para o caso de uso. Então, eu, ator, seta para o caso de uso, ativando alguma coisa, ou solicitando alguma coisa, ou comandando alguma coisa. Eu, ator passivo, o caso de uso aponta para mim. Por quê? Porque aí alguma coisa acontece internamente dentro do sistema. Por exemplo, eu preciso que o meu gestor seja avisado todo quarta-feira, meia-noite, sobre as pendências dele. E aí eu vou ter lá no clock do Windows alguma coisa que vai disparar minha rotina e vai disparar um e-mail para o meu gestor. E aí eu tenho, no caso, o gestor como uma figura passiva desse caso de uso. Esse retângulo que faz a fronteira do sistema, na verdade, então ele vai separar o meu sistema das pessoas, dos meus atores. Esse retângulo é opcional, não é alguma coisa que tenha muita relevância quando se fala de um único sistema. Mas você pode ter integrações ou diagramas mais elaborados, mais complexos, onde você tem mais de um sistema dentro do mesmo diagrama, e aí fica... Essa fronteira é interessante para que você saiba limitar a área de atuação de cada um dos seus sistemas. E aí, os relacionamentos entre casos de uso. Nós temos o relacionamento de extensão, que é o extend, onde a seta do caso de uso que está sendo estendido aponta para o nosso caso de uso de origem, certo? Aí ele funciona como um comportamento opcional dentro do meu fluxo. Ele não é algo mandatório dentro do meu fluxo. Mas tem uma curiosidade da extensão, que é o seguinte: quando eu aciono um fluxo de extensão,
eu passo o controle do meu sistema para esse caso de uso novo. Então, eu não espero o retorno desse caso de uso para o meu caso de uso base. Eu passo a informação e falo, olha, dispara o adiar pagamento. E o adiar pagamento, ele tem início, meio e fim, e finaliza dentro do adiar pagamento, sem necessariamente voltar para o meu pagar conta, como está no exemplo aqui do lado. E eu tenho o de inclusão. O de inclusão, em contrapartida a esse caso de uso de extensão, ele espera o retorno do caso de uso que está sendo chamado. Então, eu tenho o meu fluxo, eu mando para o novo caso de uso. Esse caso de uso, ele geralmente é um caso de uso que compõe várias outras funcionalidades, certo? E eu aguardo o retorno do controle para o meu caso de uso base para que eu possa continuar o meu processamento. Por exemplo, né, se a gente olhar para esse desenhozinho aqui embaixo, eu tenho um médico que ele vai caminhando dentro do fluxo, ele em determinado momento ele precisa procurar o paciente, ele vai procurar o paciente, a partir do momento que ele localiza o paciente, ele volta para o fluxo dele de emissão de receita. Então, é um fluxo que vai e volta, o de inclusão. O de extensão é um fluxo que vai e fica. É basicamente isso. Eu costumo brincar, falar que o fluxo de inclusão é mandatório. Ele deveria ficar no seu fluxo base. Mas isso não é uma verdade por completo, porque eu posso ter essa descrição em fluxos autônomos que atenda a... Então, o que tem que ter a consciência é o extensão, ele vai e fica. O inclusão, ele vai... Não necessariamente, mas... não necessariamente, cara. Mas é mais comum, porque você está colocando algo que é comum a várias coisas. Eu ficar descrevendo um procurar paciente em vários casos de uso, né? Eu consigo ter a única. E aí eu aciono esse caso de uso para poder facilitar, inclusive, a manutenibilidade da minha documentação, caso eu tenha manutenibilidade da minha documentação. Se eu for fazer uma manutenção da minha documentação, eu mexer em um único lugar é muito mais fácil do que eu mexer em 8 lugares distintos. Perfeito? Então, eu falei perfeito, você teclou perfeito. Show. Bacana. Então, seguindo aqui com o jogo, e a gente tem o último caso, esse não tão comum, não tão usado, que é o caso de uso de generalização, que esse tem uma setinha com a ponta oca, né? Esse caso de uso, generalização, ele contempla também um comportamento comum em outros casos de uso. Mas eu sempre tenho dificuldade de tentar diferenciar a generalização da inclusão. Ele funcionaria como uma mescla da inclusão com a extensão. Eu tenho um caso de uso genérico, vamos colocar assim, que atende a vários outros casos de uso da mesma forma, só que aí ele fica com o controle. Ele é a mescla dos dois, da inclusão. Ele é a extensão por ficar com controle, por fazer parte do caso de uso. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Mas eu acho que o exemplo aqui, eu tenho um caso de uso de pagar conta, que vamos supor, pagar conta. Eu posso pagar conta, pagar imposto, pagar boleto, pagar carnê. Eu tenho vários pagares diferentes que vão utilizar o mesmo fluxo de trabalho de um pagar, onde ele vai e finaliza dentro desse pagar. Então, eu quero pagar um boleto,
eu entro com o número do boleto e ele vai seguir o fluxo desse pagamento de boleto e vai se encerrar quando finalizar o pagamento. Tem um pagar carnê, onde eu vou inserir o código. Então, ele vai funcionar da mesma maneira para vários outros, só que ele vai, no final desse caso de uso, ele efetivamente se encerra. Ele não devolve o controle para dentro do meu caso de uso de origem, o meu caso de uso base. Especialização é orientação no sentido... Especialização, generalização, você quer dizer, Caio? Tá, como o Caio falou aqui dos sentidos, vamos voltar aqui nos sentidos para a gente fixar isso. Extensão é do meu caso de uso que está sendo estendido para o meu caso de uso base. Inclusão é do meu base para quem está sendo incluído. Generalização é do meu da minha origem para o meu que está sendo generalizado, pagar conta no caso. E aí a gente vai falar agora da especificação propriamente dita. A especificação do caso de uso, ela corresponde a diferentes sequências de passos que se desdobram a partir de um pedido em particular e das condições que se aplicam, e são compostos por cenários, que também são conhecidos pela grande maioria por fluxos, né? O fluxo principal, que descreve um cenário que atinge o objetivo de um caso de uso, sem qualquer consideração de possível falha. O fluxo principal, ele descreve para a gente o caminho feliz. Ele tem início, meio e fim, é o fluxo normal de processamento, é o fluxo normal que se espera de um processamento. E nós temos os fluxos alternativos, que eles complementam o nosso cenário principal com fragmentos de fluxos e apresentam as condições alternativas, sejam elas alternativas ao processamento, ao fluxo principal, ou exceções. Esses casos de uso, eles podem ser descritos por meio de um documento ou de uma ferramenta de gerenciamento de requisito. Na UML, não tem uma notação que padroniza e especifica como deve ser feito essa especificação de caso de uso. Então, cada empresa estabelece o modelo que atende às suas necessidades, né? Então, a gente tem que ter, quando o caso de uso começa, e suas pré-condições, por exemplo, o médico está identificado no sistema e tem acesso ao prontuário do paciente. E quando o caso de uso termina e como ele termina, que são as pós-condições. O médico está com a receita. No caso de um fluxo médico emitir receita, procurar o paciente. Certo? Outra coisa que o caso de uso tem, ele especifica o cenário, né? Ele especifica quando o caso de uso interage com os atores e quais são os dados que eles trocam entre si. Por exemplo, o médico passa a funcionalidade a partir do prontuário do paciente ao selecionar a opção emitir receita. Então, eu estou dizendo ali como o médico está interagindo com o meu caso de uso emitir receita, selecionando a opção que está detalhada no protótipo, provavelmente, ou apresentando ao médico, ou apresentando a lista com as receitas disponíveis para seleção ao médico, ou selecionando uma ou mais receitas. Todos esses pontos marcados dentro da tela aqui são interações dos atores com o nosso sistema. A gente tem a referência, o armazenamento de dados. O sistema recupera os dados do paciente da sua última consulta.
recupera as informações, as receitas ativas para o paciente, recupera e imprime os detalhes de cada receita. Então, dentro de um fluxo, dentro de um passo do meu caso de uso, eu tenho que dizer, o ideal é que se diga, né? Como ele interage, como ele referencia ou armazena esses dados. E aí, no caso de um caso de uso, é ótimo, né? No exemplo da tela aqui, de um caso de uso, que ele está partido para poder caber em uma única tela, claro, que a gente tem uma limitação de espaço. As informações que a gente tem dentro de um caso de uso, normalmente, a gente tem o título do caso de uso, o ator ou atores que interagem com esse caso de uso, as pré-condições e pós-condições desse caso de uso, os nossos fluxos básicos, que são essas sequências, né, que descrevem o nosso fluxo principal, o nosso caminho feliz, e os fluxos alternativos de exceção, caso eles existam. Além disso, a gente tem também as nossas referências complementares, sejam elas regras de sistema ou interface de usuário, protótipos que vão ser acionados a partir de determinado passo dentro desse cenário. Então, o fluxo principal, né, que é a descrição dos casos de uso em um único cenário para atingir o objetivo do caso de uso, e se considera apenas o caminho feliz. Os fluxos alternativos, o fluxo alternativo e se, né? E se o paciente for responsável por um grupo familiar? Ele não pode seguir dentro do fluxo principal se ele for fora do seu caminho feliz. Então, a gente faz uma anotação avisando ao nosso fluxo principal que o fluxo está sendo desviado para esse fluxo alternativo, e aí a gente tem, o médico seleciona paciente do grupo familiar e ele vai procurar paciente com um disparo de um novo caso de uso aqui, por exemplo. Os fluxos de exceção, se não tiver alguma coisa, se der um erro, se o sistema for interrompido, se o fluxo principal ou fluxo alternativo for interrompido de alguma forma, o nome desses fluxos é fluxo de exceção, certo? E aí a gente tem, a gente está quase acabando aqui já a nossa apresentação, um outro problema que a gente verifica na elaboração de caso de uso é o seguinte: a gente vê detalhe técnico de hardware e software dentro do caso de uso, isso não cabe dentro do caso de uso. Interface gráfica de usuário, a gente vê isso também, não cabe, isso deveria ficar à parte do caso de uso. Se necessário, coloca os dois na mão do gestor para o gestor validar. Mas o caso de uso, o documento de caso de uso, não cabe a interface gráfica. O sistema abre a tela com os seguintes campos: nome, endereço. Faz isso apartado, faz um diagrama, um protótipo apartado, um documento de interface apartado. Não coloca isso dentro do caso de uso, isso é para dar volume. As pessoas que fazem isso só estão dando volume na documentação. Esse é o problema. Aspectos de design, não precisa disso. O caso de uso não é para validar esse tipo de informação. O caso de uso, ele é para validar o funcionamento da coisa, o fluxo da coisa, como aquilo vai percorrer dentro do processo, entendeu? E uma outra coisa que a gente percebe também são pessoas que querem fazer diagrama de modelagem de interface, ou mapa de navegação, ou decomposição funcional, como diagrama de caso de uso, o que é incorreto também. Dentro de um portal, solicitação de código não é uma funcionalidade por si só. Menus, elementos de interface com o usuário que permitem
acesso à funcionalidade. Isso não é funcionalidade, não tem que ficar descrevendo isso em caso de uso. Etapa intermediária, para alcançar aquele objetivo nosso de usuário, você pegar uma regra e transformar uma regra num caso de uso. Isso é desnecessário. Então, as pessoas tendem a colocar um diagrama de caso de uso como um menu. E não é. O nome disso é diagrama de decomposição funcional, por exemplo. Então, as pessoas não entendem muito bem o conceito do diagrama de caso de uso e usam e tentam usar esse diagrama ao bel prazer, o que acaba dando errado. As pessoas, quando olham para aquilo, ficam mais confusas do que entendendo o que está acontecendo efetivamente dentro do processo. E aí, a gente... Pô, Léo, você falou de caso de uso e tal, mas o que é o ideal, então? Vamos fazer caso de uso? Vamos fazer história de usuário? Como é que a gente vai chegar nessa matemática? Gente, depende. O ideal para a gente sabe que muitos contratos não permitem isso, principalmente contratos com fábrica de software, que tem uma necessidade de documentação muito maior. Mas se eu tenho como fazer ou propor, eu proporia um mix entre as histórias de usuário e os casos de uso dentro da composição dessas sprints, dessas entregas que a gente está tendo. E aí a gente tem que organizar essa entrega, essa sprint, né, com duas variáveis. Primeira, a entrega de valor ao usuário, né, o que o usuário acha mais importante para ele, e a minha capacidade produtiva. Não adianta eu tentar colocar algo de grande complexidade dentro de uma sprint que eu não vou conseguir entregar. E aí o desenho de uma sprint ficaria mais ou menos isso aqui. Eu pegaria casos de uso e minhas histórias de usuário e segregaria isso dentro das minhas entregas, no caso. Então, gente, é isso. O meu recado foi esse. Eu vou só... O próximo evento nosso vai ser... Eu vou responder todas as perguntas, tá, turma? Só estou adiantando aqui para poder depois focar só nisso. O nosso... Deixa eu pegar o link aqui e compartilhar com vocês, que eu acho que vai ser mais fácil do nosso próximo webinar. Então, o nosso próximo webinar está aqui o link. Ele vai falar sobre o que é o dono do produto, na verdade, o Product Owner. Ele vai ser no dia 27 de maio, às 13 horas, mesmo horário desse webinar aqui. Essas informações todas estão relacionadas ao nosso curso de engenharia de requisito, orientado ao negócio. A gente possui esse curso tanto na modalidade EAD quanto na modalidade presencial. Se você se interessou por esse curso, entre em contato com a gente no curso @fatox, fato.cs de consultoria e sistema.com.br. Tem os dois, .com e .com.br. E se você quer ver a nossa agenda de cursos presenciais, é só ir lá no nosso site, no fatox.com.br. Aí a boa notícia para vocês é que dentro... o Guilherme... Eu acho que o Guilherme que vai ministrar... É você que vai ministrar, Guilherme, esse curso? Esse webinar no mês que vem? Aí, ó, o Guilherme que está aqui com a gente, ele que vai ministrar esse curso no final do mês, não, no mês que vem, no final do mês que vem, no dia 27 de maio. E a boa notícia para quem participou hoje aqui, somos 96 pessoas agora na sala, é que nós vamos sortear uma bolsa para o nosso curso EAD para os participantes. Isso
a nossa equipe aqui comercial vai fazer isso e vai entrar em contato com o vencedor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou liberar para vocês uma avaliação desse webinar. Enquanto isso, eu vou repassar as nossas perguntas aqui para eu tentar responder a todo mundo e não deixar ninguém sem resposta. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu estou procurando as perguntas aqui, tá, gente? Que aí eu estou voltando lá para o início do nosso chat aqui. Essa pergunta do Caio eu já respondi. A questão da especialização e a orientação do sentido já respondi. O plano de saúde seria a especialização do pagar conta. Não, naquele exemplo ali, o contrário, tá, Caio? O pagar conta que é a generalização do plano de saúde, só para constar ali. Um caso de uso também utilizado em contagem, os campos fazem a diferença, falou a Osana. Sim, Osana, os campos, no caso dos TDs, né, eles fazem a diferença, mas eles não precisam ficar dentro do fluxo do caso de uso. Eles podem, se você quiser colocar dentro do mesmo documento, você pode criar uma seção dentro do seu documento onde você detalhe quais campos estão envolvidos dentro daquele caso de uso. Isso não necessariamente precisa ficar dentro do fluxo principal ou fluxo alternativo. Por quê? Porque aí quando você lê o caso de uso e você tem que passar por esses campos, você vai ter uma informação que não faz sentido dentro do processo. É isso que a gente prega, tá, Osana? E a gente fala isso analisando e fazendo contagem, que é uma das nossas maiores especializações aqui, especialidades aqui, é fazer contagem. Perfeito? Só fazendo um adendozinho ao seu comentário. A Maria Isabel, inclusive, ela concorda comigo logo abaixo. Peraí, eu sou burro também. Deixa eu comentar isso aqui, que eu tô com um negócio pequenininho. A autenticação de usuário é uma opcionalidade e deve estar no caso de uso, certo? Certo. Ela tem regra, se ela possuir regra própria, se ela tem acesso, se ela entrega valores, sim, ela tem que ter caso de uso. Ou uma história de usuário, dependendo da complexidade do seu acesso. O Caio, desculpa, eu perdi o contexto da sua pergunta aqui. Mockups, por exemplo, eu não entendi a questão do protótipo. Mas o protótipo, sim, é uma baita ferramenta nossa para poder validar um caso de uso de maneira eficaz e sem dúvidas. Você ter o caso de uso e o seu protótipo lado a lado e poder fazer essa validação, você inclusive consegue perceber, analisando o seu protótipo, se alguma coisa faltou no seu caso de uso, e você consegue perceber se alguma coisa faltou no seu caso de uso, analisando o seu protótipo. Né? Você consegue validar um ao outro fazendo essa análise paralela entre o seu caso de uso e o seu protótipo. Além de, para mensurar o software, isso é uma benção. Você tem um caso de uso bem escrito e você ter um protótipo bem feito, nossa, aquela é o que a gente mais espera quando chega uma documentação para que a gente analise aqui. Guilherme Simões, Azul. Não, Renata, esse não é o Zazu, não.
que dos casos de uso eu posso trazer para a história do usuário? Olha, são dois documentos, é horrível o dia de hoje, mas são dois artefatos, são duas propostas bem similares, na verdade. Se a gente parar para analisar só o conceito da coisa, elas são similares. Só que a história de usuário, ela fala isso em um parágrafo e você tem que descrever o que vai ser usado para validar aquilo. Então, você vai ter que colocar as suas regras, a sua validação, no mínimo, para que aquela história seja aceita. E os protótipos. Então, eu acho que o principal aí, Karen, é a granularidade. Você ter as coisas dentro da mesma granularidade. Tanto a história de usuário quanto os casos de uso estarem dentro da granularidade no nível de usuário. Eu acho que essa é a coisa principal do desenvolvimento, no caso, para o entendimento. E aí você vê, olha, isso aqui é mais complexo, isso aqui é menos complexo, e você consegue. Porque o caso de uso, tanto o caso de uso quanto a história de usuário, eles evoluem à medida do passar do tempo, né? Eu vou ter novas regras sendo imputadas, eu vou ter novos fluxos, novas histórias. Então, as coisas, elas... eu não tenho como levar uma coisa para dentro de outra coisa. Eles não aderem uma coisa à outra, mas eles são similares, eles andam em paralelo. Eu consegui me fazer compreender, Karen? Aí o Maurício, eu estou tentando chegar na pergunta do Maurício, só que ele não está parando aqui. Deixa eu tentar pela barra. Em tempo de agilidade, o caso de uso não pode tornar o levantamento mais demorado? Então, Maurício, foi o que eu falei para você lá no início, né? Para vocês lá no início. Depende. Quanto tempo eu vou ter que ficar explicando uma história de usuário para quem vai desenvolver? Será que esse tempo que eu vou demorar explicando uma história de usuário não pode ser menor do que eu desenvolver um caso de uso bem explicado para que eu não tenha tanta dúvida assim? Exatamente essa é a avaliação, Maurício. Por isso que quando a gente fala de muita complexidade, baixa complexidade, maturidade de equipe, maturidade de desenvolvimento, essa avaliação. Porque dependendo da maturidade da minha equipe, eu entregar para ele só uma história de usuário, eu posso estar entregando para ele, na verdade, um problema. E esse problema vai voltar para mim. Por que esse problema vai voltar para mim? Porque eu vou entregar uma história de usuário, o cara vai ter um monte de dúvida, ele vai ter que retornar para mim para eu explicar. Ele vai voltar para a cadeira dele, ele vai ter um monte de dúvida, ele vai voltar para mim para explicar. Se eu perco um pouco mais de tempo no momento inicial e declaro um caso de uso, essa declaração do caso de uso pode sanar todas as possíveis dúvidas do meu desenvolvedor, além de tornar muito mais fácil a minha validação para ver se todos aqueles requisitos foram efetivamente cumpridos ou não. Se eu tiver todas aquelas regras, no caso, né, foram cumpridas ou não, se o protótipo, se o fluxo está ok, se não está ok. É mais fácil, inclusive, para o desenvolvedor, em tempo de teste unitário, conseguir avaliar se ele cumpriu ou não o que aquela documentação propunha. Mas eu entendo a questão da agilidade. Hoje em dia, 99% das empresas trabalham na velocidade 5. Todo mundo é modelo Go Horse. Vai, e não olha para trás. Só que, quando você vai chegar com o seu produto na sua sustentação, de repente você vai chegar com ele cheio de buraco. Por quê? Porque você optou por usar a história de usuário? Não. Não foi a história de usuário que deixou buraco para a sustentação. Foi a complexidade que você quis colocar dentro de uma história de usuário que não ficou, de repente, tão bem detalhada. Nesses casos, de repente, seria melhor utilizar o caso de uso.
Entendido, Maurício? Daquela ficou claro para você? Então, André, o que a gente percebe é que muito pouco é usado da generalização. Muito pouco. A gente quase não vê casos de uso de generalização nas documentações que a gente recebe. A gente vê muito mais o include, o extend, até por esse conceito um pouco complicado do caso de uso de generalização. Quando é melhor fazer uma generalização, quando é melhor fazer um include, o include ele vai retornar para você obrigatoriamente o controle da funcionalidade. A generalização não. A generalização você vai passar o controle para ela e ela vai fazer o que ela tem que fazer e vai acabar ali. Por exemplo, como eu disse lá no meio do webinar, o pagar conta, na verdade. A partir do momento que você paga a conta, a mensagem, conta paga com sucesso, e acabou o problema. Então, ela seria um ex, na verdade, não um include. Mas eu particularmente, nas documentações que eu faço, costumo usar generalização. Eu costumo usar extend, muito mais extend e include. Tá? E aí é uma opção minha, é uma visão minha da coisa, e cada um trabalha do seu jeito, né? Eu não estou aqui para poder falar nada. Por favor. Aí a gente tem aqui o Caio. Deixa eu tentar aqui. Não é um exemplo muito bom, mas o exemplo que eu queria citar está em um livro. Tá. Na redocumentação de um sistema implementado sem documentação, o ideal é criar caso de uso ou podemos criar a história do usuário? Depende, Jonathan. A mesma coisa se aplica nessa situação. Eu vou ter muita... Qual é a complexidade do que eu quero redocumentar? É muito grande? Então, melhor optar por um caso de uso, onde eu vou ler depois aquilo, porque o objetivo de redocumentar, de você fazer uma documentação, é exatamente você poder armazenar esse conhecimento. Se eu quero armazenar o conhecimento, eu quero armazenar o conhecimento do que realmente vale. Por exemplo, uma tela de incluir cliente, onde eu não tenho nenhuma regra específica, por que eu vou ter que fazer detalhar um caso de uso de incluir cliente, manter cliente, incluir cliente, alterar cliente, excluir cliente? Não tem essa necessidade. Eu posso fazer uma história de usuário que fale do incluir cliente. Agora, processar folha de pagamento, eu consigo fazer isso apenas com uma história de usuário? Então, é o que a gente busca, é verificar dentro desse seu universo, dentro do que você está se propondo a fazer, o que cabe e o que não cabe à documentação. Qual o tamanho dessa complexidade? O que vale efetivamente eu detalhar e o que vale efetivamente eu citar, já que eu não tenho nada que vá prejudicar o entendimento, sabe? Essa que é a grande questão. Mas essa avaliação não é uma avaliação que eu tenho que fazer. Essa avaliação é uma avaliação que quem está fazendo a redocumentação tem que fazer. Não, olha, isso aqui é um negócio mais complicado. Então vamos detalhar um pouco melhor. Por quê? Porque eu quero que quem chega depois de mim pegue aquela documentação, leia e entenda. Se eu pegar uma história de usuário, processar folha de pagamento, regra de folha de pagamento, eu já trabalhei com o sistema de FOPAG, a gente tem INSS, imposto de renda, contribuição sindical, férias, 10... Você não vai conseguir fazer isso com uma história de usuário. Você vai precisar de 30 histórias de usuário e, mesmo assim, de alta complexidade cada uma. Ah, sim, entendi agora. Obrigado. Todos que estão trabalhando com ágil sentem tanta falta dos casos de uso quanto eu.
como trazer os casos de uso para essa era de agilidade. Então, Maria, eu não julgo, mas eu acho que exatamente o que eu estou acabando me repetindo muito por conta que a solução é a mesma sempre. Eu aposto que você concorda comigo que dentro de um incluir cliente, que a gente não tenha tanta complexidade, eu não preciso de um caso de uso. Então, essa avaliação de caso de uso, história de usuário, você tem que ver dentro da complexidade, da sua maturidade. O problema é que as pessoas hoje, elas pensam só no ágil. O ágil é a moda da vez, o ágil é legal pra caramba. Eu gosto muito de metodologia ágil, mas você tem que saber usar a metodologia ágil. Se você não souber usar a metodologia ágil, a sua metodologia vai ficar mais dispendiosa do que uma metodologia RUP. Você tem que conseguir fazer essa união entre as coisas, saber aonde a RUP é melhor, aonde o ágil é melhor. Essa que é a grande questão. Mas isso é um valor empírico que depende efetivamente de cada um, de cada gerente, de cada líder de projeto. Eu não tenho como opinar sobre a vida alheia, no caso. Qual o documento mais indicado para explicar o comportamento de tela? Muitas vezes o usuário solicita algum documento que garanta o determinado comportamento da tela. Então, o caso de uso, Matheus, ele vai te dar o comportamento da tela interagindo com os seus atores. Mas você, pelo que eu entendi, não foi essa a sua pergunta. Você quer falar do comportamento da tela em si, e não do comportamento da tela dentro de um fluxo de processamento. O documento mais indicado é o protótipo, não tem para onde você correr com relação a isso. Inclusive, tem algumas ferramentas de prototipação que te permitem até fazer navegação, se for o caso, gera PDF navegável, é bem interessante, eu recomendo você a dar uma pesquisada sobre isso. Eu poderia falar uma que é o Balsamiq, só que o Balsamiq é pago, então o Pencil fala que tem, mas não tem, não é tão simples assim no Pencil. O Balsamiq funciona com uma beleza, mas é pago, né? Então, aí é o comportamento da tela dentro do fluxo, dentro do caso de uso, não tem muito para onde a gente correr. Sim, Ítalo, é verdade, isso aqui. Agilidade e rapidez são duas coisas bem distintas. Está coberto de razão. Entendo que obriga o usuário, ou PO, a participar de uma forma que ele não fazia com os casos de uso. Na verdade, ajudou a criar um problema para si próprio, uma vez que a qualidade de entrega caiu. Eu concordo com o seu comentário, Raul. Agradecimento, muito obrigado. Obrigado a vocês todos pela participação. Sobre o documento mais indicado, a empresa possui seus templates, o artefato é simples, especifica tela, campos, combo, lista. Na maioria das vezes ter especificação de tela. Eu já vi também como DI, diagrama de interface. Isso aí cada um usa o seu. Mas você tem a possibilidade de gerar, como eu te disse, né, PDF com navegável, por exemplo. Gente, então é isso. 2h04, trazer só um pouquinho o nosso encerramento. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. No mês que vem, no final do mês que vem, no dia 27 de maio, o Guilherme vai apresentar sobre o que é o dono do produto. Deixa eu mandar de novo para vocês o link. Aproveita, se inscreve logo que a gente vai lembrar de te lembrar, tá bom? No mais, muitíssimo obrigado, uma ótima semana a todos, uma semana de bons negócios, boas documentações, boas programações, poucos abendes, tá certo? Um forte abraço, gente, uma boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau.